Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estou passando aqui mais uma vez para trazer uma resposta para algo que chegou no nosso formulário aqui do mês de fevereiro, o nosso mês de edificação. E a pergunta que chegou, uma pergunta bem interessante, como as demais que já chegaram até nós, não tem necessariamente a ver com a leitura programada, mas com o nosso alcance de saber, algo que nós falamos durante a transmissão, foi mandado lá pelo formulário. A pergunta é assim: por que temos dificuldade para crer que Deus ouve as nossas orações? Eu não sei se você tem essa mesma dificuldade, mas a maioria dos cristãos, em algum momento da sua vida, realmente se questiona: será que Deus está ouvindo as minhas orações? Será que Ele ouve as orações de todos os cristãos? Por que não tem resposta? Por que eu tenho essa luta interna em relação ao assunto? Eu quero trazer aqui talvez umas 5 respostas, possíveis respostas. É claro que não dá para esgotar o tema, mas de forma rápida para ajudar você a ser perseverante na fé e não parar na tua caminhada por causa dessas dúvidas que penetram o nosso coração e a nossa mente. Amém? A primeira razão para que nós tenhamos dificuldade nesse sentido de acreditar que Deus ouve as nossas orações é a dificuldade da interação com o mundo espiritual. Nós somos naturais, nós temos um corpo natural, físico, os nossos olhos, nossos ouvidos não conseguem interagir com o mundo espiritual, mas nós precisamos entender que apesar de sermos naturais, a nossa oração ela rompe essa barreira do natural e ela se torna espiritual, chegando até o trono de Deus, chegando aos ouvidos de Deus. Então, essa é a primeira dificuldade. Nós tratamos todas as coisas no nível natural, porque somos naturais. Precisamos entender que a nossa oração rompe essa barreira do natural e se torna algo espiritual. Amém? A segunda razão é que Deus ele não responde de fato todas as nossas orações. Nós precisamos entender que há muitas coisas que nós oramos que aos nossos olhos são coisas boas, importantes e até mesmo urgentes, mas não estão alinhadas com a vontade de Deus para a nossa vida, pelo menos naquele momento que nós estamos pedindo. E por esse motivo, por Deus não responder todas as nossas orações, muitas vezes nós achamos que Ele não responde nenhuma. Saímos de um extremo e vamos para outro, uma expectativa de que Deus responda todas, passamos a acreditar em certo momento que Deus não responde nenhuma. Essa é a segunda razão, entendermos que Deus ele vai responder as nossas orações conforme a sua vontade. Todas as nossas orações que estiverem alinhadas com a sua verdade, com a sua palavra, com a sua vontade, serão respondidas. As que realmente estiverem em desacordo com isso, não serão respondidas. Veja o que diz em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. De certa forma já está explicando aqui o ponto número 2. O ponto número 3, porque nós temos dificuldade para crer que Deus ouve as nossas orações. Por quê? Satanás trabalha para que nós nos limitemos a pensar dessa maneira, que Deus não ouve. Ele se opõe a todas as nossas orações, ele quer interromper as respostas das orações, ele quer interromper que eu e você continuemos ativos em oração. Um texto, na verdade 2 textos aqui muito importantes para você perceber a ação do inimigo em relação às orações e às respostas das orações que os cristãos fazem a Deus. Daniel capítulo 10, versículo 12, diz assim: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Quer dizer, um anjo de Deus veio até Daniel e falou: olha, Daniel, as tuas orações chegaram até mim e eu vim em resposta delas. Porém, diz aqui, mas o príncipe do reino da Pérsia, uma figura de Satanás, está falando do próprio Satanás, me resistiu 21 dias. E então Miguel, um anjo, um arcanjo do reino de Deus, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Fica bem claro a oposição de Satanás às respostas das nossas orações. E quando uma oração demora a ser respondida, naturalmente nós, por causa da nossa carne e natureza falível, vamos acreditando que as nossas orações não chegam até Deus. Mais um texto, Zacarias 3:1, diz assim: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor,
que Satanás estava à sua mão direita para lhe opor, né? Então, nós precisamos entender que tudo que nós fazemos, né, em relação a Deus, para Deus ou com Deus, ou esperamos de Deus, Satanás se levanta para se opor, e não seria diferente em relação às nossas orações. O quarto ponto, porque temos dificuldades para crer que Deus ouve as nossas orações, né? Porque queremos as coisas de forma imediata, né? Quando Deus resolve tratar alguma coisa antes de responder nossa oração, quando Ele demora um pouquinho aos nossos olhos, nós passamos a acreditar então que Ele não irá responder, que a nossa oração então não chegou aos ouvidos de Deus, ao coração de Deus, né? E nós precisamos entender que Eclesiastes fala sobre isso, e a questão da oração está lá dentro desse contexto. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu, e inclusive, né, as respostas para as nossas orações. Então, se demorar, né, continue orando, porque Deus está ouvindo as suas orações, só que Ele tem que trabalhar não apenas a respeito da nossa vontade, mas a respeito da vontade dEle, para que essa oração seja respondida da maneira certa, de forma que ela nos abençoe. Quinto ponto, porque somos conscientes dos nossos pecados. Você sabe o que é certo e o que é errado, você sabe quando você errou, quando você acertou, né? Ou pelo menos na maioria das vezes que isso aconteceu. E queridos, nós sabemos, né, pela palavra de Deus, que o pecado ele cria uma barreira entre nós e Deus, e aí sim, de fato, existe um obstáculo para a oração, o pecado. Uma pessoa em pecado, né, vai ter dificuldade realmente de crer que a sua oração chegue até Deus, porque isso de fato é uma barreira. E, né, outras vezes, né, talvez a culpa, né, você pecou, talvez você não se perdoou, talvez você já se arrependeu e Deus já te perdoou, mas você não se perdoa, e daí você continua acreditando que as suas orações não estão chegando até Deus. Veja o que diz em Salmos capítulo 66, versículo 18: se eu acalentasse o meu pecado no coração, o Senhor não me ouviria. De fato, pecado guardado, pecado não confessado, pecado escondido, vai impedir as nossas orações de chegar a Deus. E aí, se nós estamos em pecado deliberado, nós precisamos entender realmente que a nossa oração talvez não chegue a Deus. Isaías 59, 2, né, reforça essa ideia. Diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Né? De fato, nesse quesito, né, as nossas orações são impedidas. Porém, eu quero contar para vocês uma coisa: tem uma oração que o pecado não vai interromper, é a oração do arrependimento, né? E presta atenção nisso, a oração do arrependimento tem o poder de realmente quebrar as barreiras que o pecado criou. Ela rompe as barreiras do pecado, porque a oração do arrependimento é a primeira oração que um cristão de fato deve fazer, e depois dessa oração do arrependimento, as nossas outras orações vão encontrar um caminho aberto ao coração de Deus. Então, né, eu vou pontuar aqui rapidinho. Precisamos orar com essa consciência. Nossa oração rompe o natural e atinge o espiritual. Outro, não serão todas as nossas orações que serão respondidas, porém devemos continuar orando. Satanás se opõe às nossas orações, tentando nos fazer duvidar das intenções de Deus. Essa é uma estratégia para que nós paremos de orar, ou para que nós não confiemos que a nossa oração chegue até Deus. Satanás trabalha para que, né, a gente comece a duvidar das boas atitudes de Deus, da boa vontade de Deus. Ele começa a plantar no coração das pessoas, né, que Deus ele realmente não está interessado em nos ajudar nas nossas necessidades, que Deus não tem boas intenções conosco, ou Ele é um Deus, né, que está alheio, né, não se preocupa conosco. Todas essas ideias são, né, plantadas no coração das pessoas, especialmente no momento em que as suas orações demoram para ser respondidas. Também é importante, estamos mal acostumados com o imediatismo de nosso tempo e não entendemos o tempo de Deus. Comece a pensar que as coisas não vão acontecer no teu tempo, né? E quando não acontecer no teu tempo, você precisa continuar orando, confiando que as tuas orações estão chegando até Deus. E por último, a nossa consciência de pecado, o sentimento de culpa nos fazem crer que Deus não ouvirá as nossas orações. Por isso, né, se você tem essa consciência que você está em pecado, que pecou, que falhou, confesse o teu pecado, se arrependa e rompa a barreira do pecado com a oração do arrependimento. Amém, queridos? Vou ler alguns textos bem rápidos aqui sobre não duvidar.
A dúvida é inimiga da fé. Mateus 21:21, Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire-te no mar, e assim será feito. João 20:27, e Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. E ele conclui: estenda a mão e coloque-a no seu lado. Pare de duvidar e creia. A dúvida não é de Deus. Lucas 24:38, e ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações, né? Quem é o perturbador? Quem é aquele que planta dúvidas? Satanás. E Jesus está dizendo: olha, não fiquem perturbados, não deixem as dúvidas se levantarem nos corações de vocês. E o último texto, Tiago 1:6, peça, porém, com fé, sem duvidar. Ore com fé, sem duvidar. Elimine a dúvida, querido. Essa dúvida, a única pessoa interessada em que a gente cultive ela no nosso coração, e é o próprio Satanás, e ele tenta fazer você parar de orar através da dúvida. Quanto mais você crê, mais você vai orar, com mais fé você vai orar e mais resultados você obterá através da oração. Deus abençoe.